Então vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aulinha de gramática. Hoje tem interpretação também, tá? Essa aula, pessoal, é sobre regência nominal e verbal, tá? Para quem tá chegando aí, a gente vai continuar aquelas aulas que eu acho que são importantes para a redação de vocês, mas essa aula também é importante para a gente entender a sintaxe, a análise sintática, sujeito, predicado, essas coisas, tá bom? Não vou dar muito foco nesses termos exatamente, mas eu quero que vocês entendam, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, me parem, manda no chat aqui que eu tô aberto também. Enfim, é isso. Bom, gente, começando com regência verbal, então. Quando a gente vai num concerto musical, o maestro, ele fica lá na frente assim, ó. Isso se chama regência. Ele vai reger a orquestra, reger o som, a harmonia, a melodia, enfim. Isso se chama regência. Na língua portuguesa, é exatamente a mesma coisa. Uma regência significa uma organização, certo? Então, a regência verbal é a forma com a qual um verbo vai ser organizado na frase. A relação entre o verbo e o objeto, que é o complemento que esse verbo precisa, tá bom? Antes de ver quais são as regências de cada verbo, as regências que a gente sempre fala errado, as regências que são especiais, diferentes, a gente vai ver um conceito que chama transitividade verbal. O que é isso? É o sentido de um verbo ser completo ou esse sentido ser incompleto, necessitando de um complemento, certo? Um verbo que tem sentido completo, ou seja, ele é suficiente por si só, ele se chama verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de um complemento, tá bom? Por exemplo, eu falo, meu tio morreu. Eu não preciso de mais nada para minha frase fazer sentido, certo? O morrer, portanto, é um verbo intransitivo. Olha aqui. Se eu falo, o gelo derreteu, eu preciso de algum complemento, de alguma coisa? Não preciso. Derreter é um verbo que é autossuficiente, ele não precisa de mais nada, certo? Se eu falo, aquele casal se casou, tudo certo. Não tem mais nada além do sujeito, certo? Chorar. Ontem eu chorei. Ou eu acordei, eu dormi, eu sorri, eu caí, certo? Eu não preciso de mais nada para entender o sentido no meu verbo. Agora pensa, se eu falo assim, eu comprei. Eu comprei o quê? Ou se eu falo, eu fiz. Eu fiz o quê? Certo? Olha a diferença. Eu morri. Se eu morri, certo? Isso significa que um verbo é intransitivo. E se ele precisar desse complemento? Aí ele é transitivo, certo? Mas se ele for transitivo, ele vai ter dois tipos de transitividade. O que é isso? O verbo transitivo direto, ele possui um objeto, ou seja, ele possui esse complemento no sentido que não é preposicionado, não vem acompanhado por nenhuma preposição, sem preposição, certo? E o objeto dele vai ser direto, se o verbo for transitivo direto. Pensa, uma coisa direta é uma coisa que não tem obstáculo, não tem barreira, certo? Uma coisa que vai direto. Então é isso que significa, não tem preposição no meio do caminho, tá bom? Então, eu escrevi um livro. Olha, o verbo está aqui, nesse lado, e o objeto está desse lado, o complemento. Quem escreve, escreve alguma coisa. Eu escrevi um livro. O livro é o meu objeto direto. Um livro, tá bom, pessoal? Verbo encontrar, por exemplo. Quem encontra, encontra alguém ou algo, certo? Nesse caso, olha, de um lado está o verbo, do outro lado está o complemento. Ele encontrou a menina que procurava. A menina que procurava é meu objeto direto, certo? Outros exemplos de verbo transitivo direto. Comprar. Por quê? Eu compro alguma coisa, certo? Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu comprei uma garrafa, por exemplo. Eu comprei
uma caneta, certo? Esses são os meus objetos. Quem cozinha, cozinha alguma coisa. Estou cozinhando o almoço, estou cozinhando a carne, tá? Beijar, amar. Quem beija, beija algo ou alguém. Quem ama, ama algo ou alguém. Observa. Quem observa, observa algo ou alguém, certo? Estou observando a lua, por exemplo. É esse o sentido dos verbos transitivos diretos sem preposição. Agora vocês vão entender melhor qual que é essa diferença entre transitivo direto e indireto. O indireto, o próprio nome já fala, ele é indireto, certo? O caminho entre o verbo e o complemento é indireto. Ele tem que pular uma cerca para chegar no objeto. Isso significa que ele vai ter uma preposição no meio do caminho. Ele é obrigatoriamente preposicionado, tá bom? Pensa comigo. O próprio verbo, ó. Pensar. Quem pensa, pensa alguma coisa. Não. Quem pensa, pensa em alguma coisa, certo? Então, eu pensei em comida o dia inteiro. Olha a minha preposição aqui, certo? Então, o pensar vai ser um objeto transitivo indireto e o comida é meu objeto indireto, certo? Confiar. Quem confia, confia muito em alguma coisa ou em alguém, tá? Então, ela confia muito em Deus, por exemplo. Então, Deus vai ser o meu objeto indireto. Verbo gostar, por exemplo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é aqui que está a minha preposição de. Qualquer coisa, vocês voltam lá naquela aula de preposição, tá? Vocês lembram daquela tabela de preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Normalmente, vocês vão precisar do verbo a, de ir a algum lugar, por exemplo. O em e o de. São as três mais utilizadas para a transitividade verbal, tá bom? Então, o exemplo, nós gostamos de sorvete com refrigerante. A famosa vaca preta, com coca, né? Quem gosta, gosta de algo ou alguém. Então, sorvete com refrigerante vai ser o meu objeto indireto, tá bom? Outros exemplos, pensar, que eu coloquei. Eu sempre tive dificuldade nessa matéria, acho difícil. Então, eu vou tentar explicar mais com calma, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, tá bom? Até agora apareceu alguma dúvida? Me fala, por favor. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha, quem concorda? Concorda com alguma coisa, pessoal? Quem acredita? Acredita em alguma coisa. A Mari disse que tá tranquilo. Tudo bem, qualquer coisa a gente volta, tá bom? Quem obedece? A gente fala, eu obedeço meu pai. Mas, na verdade, na norma culta, eu obedeço ao meu pai. Então, precisa da preposição a. Mas a gente vai ver quais são as regências especiais. Isso aqui, quando o verbo precisa da preposição, a gente fala que o verbo acreditar, por exemplo, é regido pela preposição em. Não se preocupem com esses termos, é regido ou rege. Significa o quê? Que o verbo é organizado pela preposição em, entendeu? O sentido do verbo, ele é organizado pela preposição em, e sem ele fica tudo estranho. Por exemplo, se a gente tirar a preposição, ela confia muito em Deus. Zoado, não fica? Então precisa da preposição. Ela confia muito em Deus. Então, se vocês pensarem que a preposição é um obstáculo para chegar no objeto, para chegar nesse complemento do sentido, vocês vão perceber que faz sentido ser chamado de indireto. É um caminho indireto, tem que pular a cerca, e essa cerca é a preposição, certo? Vamos lá. Verbos bitransitivos. Ai, meu pai, já não basta o transitivo direto e o indireto, ainda tem um bitransitivo. O bitransitivo, pessoal, é aquele guloso que precisa das duas coisas. Ele exige um objeto direto, quando você pergunta algo para ele,
E ele exige um objeto indireto, quando é para algo. Como assim? Verbo entregar. Ele exige a pergunta algo e depois o para algo. Tô tentando e falhando miseravelmente, né? Escrever com esse mouse. Mas enfim, ele entregou algo para alguém, no caso. Quem entrega algo para alguém. Ele entregou as flores para sua mãe ou a sua mãe. Agora, promete algo para algo. Quem promete algo para alguém, certo? Então, meu pai prometeu um presente legal a mim. Então, ele prometeu o quê? Um presente para quem? Para mim. Ele entregou as flores, o quê? As flores. Para quem? Para minha mãe. Entenderam? Verbos doar, por exemplo. Eu vou doar meus brinquedos para a caridade. Eu vou doar o quê? Meus brinquedos. Para quem? Para a caridade, certo? O perdoar, ele é mais difícil um pouco. Você fala, eu vou perdoar o quê? As dívidas. De quem? Tá? Não, eu vou perdoar as dívidas a quem, no caso? Eu vou perdoar as dívidas ao chefe, por exemplo. Ele está me devendo, meu chefe. O preferir, a gente vai ver na regência. Eu prefiro algo a algo. Eu não prefiro algo do que algo. Como assim? A gente fala na nossa língua coloquial, a gente fala o seguinte: eu prefiro sorvete do que chocolate, não é? Mas na verdade não é assim. Eu prefiro sorvete a chocolate. A gente vai ver nos próximos slides. O dar é a mesma coisa do doar, por exemplo. Eu vou dar os meus brinquedos para caridade, mesma coisa do doar. Oferecer, eu ofereço algo a alguém ou para alguém. Eu ofereço minha bondade aos, sei lá, não sei quem precisa da minha bondade. Ninguém, né? Eu ofereço minha bondade aos, não sei, gente, alunos. Eu sou boazinha com você. Agradecer. Eu agradeço a alguém por alguma coisa, tá bom? E é isso. Vamos lá? Alguma dúvida nos. Ai, coçando meu nariz. Nos verbos bitransitivos? Você faz a pergunta: algo a alguém ou para alguém. Ele precisa tanto de uma pergunta sem preposição, como uma pergunta com preposição. Nossa, eu tô até engasgando aqui para falar bonitinho para vocês não errar. Agora a gente vai ver a regência. E eu vou pegar o gancho aqui dos verbos bitransitivos, ou seja, a organização de alguns verbos bitransitivos, tá bom? O verbo agradecer. Eu agradeço ao alguém por alguma coisa ou só alguma coisa, tá bom? Na coloquial. Pera, bitra? Não, não é. Mas não deixa de fazer sentido, né? Bi significa dois. Perdoar. Eu perdoei a briga aos meus pais. Olha que estranho, pessoal. Na língua formal, a gente fala, eu perdoei a briga dos meus pais, né? Mas o verbo perdoar, ele exige a preposição a. Muito estranho, né? Pagar. Eu paguei isso a alguém. Então, tive que pagar a dívida ao agiota. A regência nada mais é. Eu vou falar para vocês qual é a preposição certa para usar para cada verbo, tá? Porque na língua coloquial a gente usa qualquer preposição, né? Informar. Informei alguma coisa, os dados, a alguém, ao chefe, certo? Ou para o chefe. Comparar. Ele comparou doce a ou com salgado. Ele comparou doce a salgado. Ele comparou doce com salgado. E o preferir, atenção na redação de vocês, se for escrever,
Não coloca um do que. Eu prefiro teatro do que cinema. Não, não, não. Eu prefiro teatro a cinema, tá bom? Alguém tá com dúvida? A D, você falou que tá com dificuldade, tá conseguindo acompanhar? Falei comigo, por favor. Vou continuar, então. Algumas regências especiais, porque, né? A gramática é especial. O verbo consistir. Isso aqui acho que é difícil errar. A gente sempre. Acho que a gente fala certo. Eu acho, não sei. A gente fala consistir em alguma coisa, tá? Então, a prova consiste em 45 questões. Quando faz respeito em a prova é formada por 45 questões, quando é nesse sentido, tá bom? Obedecer e desobedecer. Aí vai mudar do jeito que a gente fala, vai mudar em relação à nossa linguagem coloquial, porque a gente fala, eu obedeço a minha mãe, eu obedeço o meu pai, mas não. Eu obedeço a minha mãe com crase, depois a gente vai estudar a crase direitinho, e eu obedeço ao meu pai. Então, obedecer exige a preposição a, igual eu falei para vocês lá no verbo indireto, tá bom? Transitivo indireto. Responder. Outra coisa, eu falo, eu vou responder a mensagem do WhatsApp, mas eu vou responder a com crase mensagem do WhatsApp. Para não ficar confuso em relação à crase, não vou citar nenhuma regra de crase ainda, não vou dar exemplo de crase, inclusive. Mas vou responder o WhatsApp. Não, você vai responder ao WhatsApp, certo? Só de eu ver crase dá uma tristeza. Nossa, é verdade. Mas vocês vão aprender comigo, viu? Senão, não é difícil. Não. Uma vez que vocês entendem, vocês vão pegar certinho. Simpatizar e antipatizar. Eu simpatizo com aquela menina, tá bom? Ou eu antipatizo com aquela menina. Aqui são casos facultativos. Como assim? Abdicar. Sabe quando algum rei não quer mais ser rei? A gente fala que eles abdicam do trono. Mas nesse caso é facultativo. Eu posso falar o rei. Não, não, não. O rei, sei lá, Manuel, abdicou o trono ou abdicou do trono, tá bom? O verbo almejar, que significa desejar com muita força. Almejar, eu posso almejar uma vaga na faculdade, ou eu posso. Não, vou dar exemplo masculino para não ter que dar exemplo de crase. Eu vou almejar ao carro, ou eu vou almejar o carro. Não é alvejar, viu? Alvejar significa que você vai tirar com alvejante ou que você vai dar 1 zilhão de tiros. Por favor, não dê 1 zilhão de tiros nos carros das pessoas. Almejar, que significa desejar, tá bom? Ansiar, que significa esperar, sabe? Ansiar é desejar também, mas com uma certa ansiedade. Ansiar isso ou ansiar a isso ou por isso, tá bom? Anteceder. Eu posso anteceder o meu irmão, que é vir antes, né, do meu irmão, ou eu posso anteceder ao meu irmão. Atender, eu posso atender o celular ou eu posso atender ao celular, tá bom? Presidir é tomar presidência. Então, eu vou presidir o grupo do trabalho ou vou presidir ao grupo do trabalho. E. Opa! E renunciar. Renunciar é você não querer mais trabalhar com alguma coisa ou ocupar algum cargo, né? Então, tipo, o Papa renunciou. Renunciar, eu posso renunciar ao cargo ou ao cargo, tá bom? Eu prefiro renunciar ao cargo.
acho que fica mais chique, mas não sei. É caso facultativo, vocês que decidem, tá bom? E aqui, pessoal, a mudança de transitividade pode mudar o sentido do verbo. Então, igual eu disse para vocês já, eu vou assistir ao filme, significa vou visualizar, ou eu vou assistir o velhinho, sem preposição, na travessia da rua, que eu vou dar assistência. Aspirar, por exemplo. Aspirar o pó significa sugar, né? E aspirar a uma vida melhor, com a preposição, significa que eu desejo, tá? A uma vida melhor. Custar. A gasolina custa caro, sendo intransitível, porque caro não é um objeto. Não, eu não posso falar quem custa, custa alguma coisa, entendeu? O caro é um advérbio de modo aqui. Então, quem custa, custa de algum jeito. E essa não é a pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é quem, verbo, nananã, alguma coisa. Então, quem custa, custa alguma coisa. Por exemplo, aspirar. Quem aspira, aspira alguma coisa, certo? Custei-me a entender, custei-me entender o que se passava. Isso é tipo, eu custei de estudar, eu custei a entender, sabe? É esse sentido, precisa de preposição, tá bom? E a regência nominal, pessoal? A regência nominal é a relação entre. Alguém tem alguma dúvida entre regência verbal? Acabou. Eu passei os verbos que mais dão confusão na gente na hora de escrever a preposição. A gente, sabe? Tem que ficar atento a alguma coisa. Se quiser, eu volto, tá bom? Só mandar aqui no chat ou ligar o áudio que eu estou ouvindo vocês. A regência nominal, essa é mais fácil. É a organização, né? Regência, de um substantivo com um adjetivo ou um advérbio, vocês vão ver. Mas esses aqui são bem fáceis de entender, ó. Eu vou explicar qual é a preposição que a gente usa nessas expressões aqui. Então, eu tenho admiração a alguém ou por alguém. Eu tenho devoção. O que é devoção? É você estar, não é submisso, você se submeter, adorar, certo? Devoção eu sou devota a alguém, para alguém, com alguém ou por alguém, viu? Que tanto? Aversão, que é tipo nojo, medo, não gostar. Eu tenho aversão a alguém, para alguém ou com alguém. O doutor, a gente ouve muito na faculdade, ele é doutor em ciências biomédicas, por exemplo. Ele é bacharel em medicina, por exemplo. Obediência, igual lá no verbo. Se eu obedeço aos meus pais, eu tenho obediência aos meus pais também, tá bom? Foi um atentado aos Estados Unidos ou contra os Estados Unidos, certo? Eu tenho dúvida sobre alguma coisa, em alguma matéria ou acerca de algum conteúdo, por exemplo. Capacidade, eu tenho capacidade disso ou para isso. Respeito, eu tenho respeito a isso, com isso, para com isso, que é a mesma coisa do com, mas mais chique. Eu tenho respeito por isso também. E é isso. E a gente tem alguns adjetivos também, ó. Isso é peraí que tem um negócio aqui na frente. Acessível. Isso é acessível a alguém? A rua é acessível aos deficientes, por exemplo? Isso é necessário isso é necessário ao homem, por exemplo. Você é equivalente a alguma coisa, agradável a alguma coisa, passível de. O que é passível de? Significa que, por exemplo, esses problemas são passíveis de resolução. Olha que chique! Passível significa que tem a capacidade de. Então, esses problemas têm a possibilidade de resolução. Então, eles são passíveis de resolução, tá bom? Preferível a. Então, não sei. Ele é o homem preferível ao cargo de líder,
sei lá, inventei aqui. Benéfico a, então, chá é benéfico ao emagrecimento, que não é mentira, não acreditem em desinchar, não. Próximo a, então, essa data é próxima ao meu aniversário. Capaz de ou capaz a, eu sou capaz de cantar, por exemplo, não sou, no caso. É compatível com um sangue, por exemplo, compatível com um receptor, um doador, enfim. Relativo a gente usa muito também. Esse assunto é relativo à violência do Brasil, sei lá. Que relativa significa fazer relação, tá bom, pessoal? Semelhante a significa semelhante a, isso é semelhante ao. Eu sou semelhante à minha irmã gêmea. Eu não tenho irmã gêmea, mas é só um exemplo. Descontente com, mesma coisa como contente com, tá? Suspeito de assassinato. Natural de, sei lá, natural de Ibiraci. Tem alguém de Ibiraci aqui? Não. Liberal com, então minha mãe é liberal com sair, com festas à noite, por exemplo. Ela deixa eu ir. Ou ela é contrário a festas à noite, por exemplo. E é isso. E os advérbios? É só esses que eu trouxe para vocês, ó. A gente não fala, por exemplo. Ai, gente, como é que é? Aqui. Eu não fala longe a ou perto. Tem gente que fala perto a. Tipo assim, o posto de gasolina é perto ao mercado. Não, é perto do mercado. Pode falar mesmo. Perto do mercado e longe do mercado, tá bom? Às vezes a gente quer falar mais pimposo, mas erra a preposição, tá bom? E é isso, gente. Podemos passar para a parte de interpretação de hoje? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam bem? É meio chata, né? A próxima aula é sobre vírgula, tá bom? Então eu sugiro que vocês não percam, não. Tranquilo para o João. Alguém tem dúvida, por favor, me parem e a gente volta. Qualquer coisa me manda no zap também. Tem uma galera me mandando dúvida no zap. Não ligo, não, tá? Acho que não. Tudo certo com a Dessa? Então tá. Eu vou continuar aqui, tá? Raíssa, tudo certo? Hoje a gente vai ver o texto em prosa. A gente viu vários textos já, né, pessoal? A gente viu o texto publicitário, o texto em quadrinho, o texto em verso, que são os poemas, e hoje a gente vai ver o texto em prosa. O texto em prosa é a narração, pessoal. Alguém sabe o que é narração? Narração é uma história, tá? É uma história que tem começo, meio e fim. E a gente tem alguns tipos de narração, alguns tipos de historinha para vocês que caem. Um romance, pessoal, ele é muito longo. Ele é um livro inteiro, tá? Não que a novela não seja, mas enfim. Ele tem muitas informações e é uma estrutura amarrada, sabe? Ela acontece de cena para cena, uma estrutura bem planejada, com um personagem principal, e normalmente tudo acontece na visão desse personagem, tá? Eu não vou colocar uma Maria Jurema lá, não, que não vai acrescentar nada na história. Todo personagem tem muito a ver com o personagem principal, tá? A novela é mais diferente. A novela tem várias linhas narrativas, vários personagens secundários que têm a sua própria história de vida, tá bom? A novela que eu falo é a novela em livro, não é a novela que passa na TV, não, tá? E ela é menor que o romance, em extensão. O conto, pessoal, é uma estrutura curta, tá? Normalmente é o relato de um dia, o relato de uma cena que ela lembra, que o narrador lembra. É uma estrutura bem veloz. Ele é só um personagem mesmo, normalmente. É um conto ali, é um conto, sabe? É uma historinha antes de dormir. É uma coisa bem veloz. Drama é qualquer história que é atuada, tá bom? Então, se é um gênero dramático, na verdade, tá? E ele vem na forma de livro mesmo. A gente tem alguns livros aí que vocês estudam literatura que eles são do teatro. Alto da Barca do Inferno, Alto da Compadecida, por exemplo, ele é um gênero dramático, fala, tipo, tem o nome dos personagens que vão falar lá na hora, sabe? É bem legal.
E crônica, ela pode se misturar ali ao jornalismo, tá? É bem popular, assim, relata episódios cotidianos, normalmente tem uma reflexão, tá? Alguma crítica social que o jornalismo é, divulga também, e é uma linguagem bastante acessível. Eu gosto bastante de crônica, tá bom, pessoal? Agora a gente vai ver os tipos de narradores. Pessoal, esses tipos de narração eu só falo para vocês saberem mesmo, tá? Porque no Enem tá escrito o conto acima, nananana, ou então o romance acima, nananana, não vai colocar o romance inteiro para você ler, né? É só um trechinho. E aqui eu coloquei sobre o narrador. Ele pode ser narrador personagem, que é quem participa da história, então no texto vai estar assim: eu passei por isso, nananã, eu vivi isso, eu me sinto triste, certo? Ou ele é um narrador em terceira pessoa, ele não participa da história. Ele pode ser onisciente, aqui eu errei o tópico, era para ser um tracinho, que sabe tudo sobre tudo, até o pensamento, tipo, ele vai falar sobre, sei lá, Miguel estava pensando em tramar uma vingança contra Rita, lá, 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 lá. E o observador não. O observador, pessoal, ele não conhece os pensamentos dos personagens. Ele só conta o que está visível para ele. Então, é como se eu estivesse contando uma história, porque eu não sei o que o pessoal pensa, tá? Eu não sou vidente, não sou uma mãe de Ná, tá bom? Então, é isso que quer dizer o narrador observador, tá bom? Bora lá, então, que eu trouxe para vocês um conto que caiu no Enem. Vocês querem como é que a gente vai fazer? Ó, igual eu falei pra vocês, ó, eu ainda tenho 4 minutos, dá tempo. É... Ai, não tá falando que é um conto aqui, mas é um conto. Entre os elementos de... não fala, mas é um... Ixi, eu dei um spoiler pra vocês, mas era um conto. Mas é o seguinte, vou ler aqui pra vocês e a gente resolve, tá bom? Vamos lá. É da Clarice Lispector na obra Os Desastres de Sofia, publicada em 97. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, e que ofendida eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho: cale-se, ou expulsa a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto com a cólera de quem ainda não foi covarde e, peraí que tem um negócio na minha frente, e vê um homem forte de ombros tão curvos. Olha que chique o conto da Clarice. E ele pergunta aqui o seguinte: nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero, não é o tipo, tá? O que é o gênero, pessoal? É expositivo? Expositivo é algo que expõe fatos, que não dá opinião, tá? Expositivo é tipo um dicionário. Você já viu opinião do autor num dicionário? Ou então uma notícia? É, É tudo expositivo. Injustiça, nem existe esse gênero. O gênero injustiça. Imagina se existisse o gênero justiça. Descritiva, são descrições apenas. Alguém tem alguma sugestão? Argumentativo é
igual vocês dão na redação de vocês, né? Que vocês têm que defender uma opinião, ou narrativa. E. Será que é E? Acho que sim, hein? Certinho, pessoal. É esse aí que caiu no Enem, viu? 2019, eu acho. E tem os exercícios que eu trouxe para vocês são parecidos. Eu só queria falar para vocês que esse é o conto, viu? Vocês viram que não tem outro personagem, senão ela e o professor. E eles fica nisso, é uma cena, né? Então é isso, eu tenho menos de 1 minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me mande, tá bom? Vou mandar a lista de exercícios, vocês façam. Qualquer dúvida, me falem. Então, tenham uma boa noite. E, e é isso, pessoal. Por nada, gente. Obrigada a vocês.